Sabe aquele lance de vídeo com spoiler? Pois é, este vídeo é um vídeo com spoiler, sobre o que nós vamos conversar sobre o Senhor Milagre do Tom King. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e hoje é dia de resenha, com spoiler. O Senhor Milagre do Tom King foi um lançamento um tanto que aguardado pelo leitor aqui no Brasil, haja vista que a repercussão nos Estados Unidos desse material foi muito grande, muita gente leu e dentro dessa coisa toda muitos comentários assim, um tanto que entusiastas foram feitos sobre esse quadrinho. Inclusive eu fiz uma resenha, né, da primeira parte das primeiras edições dessa publicação, logo quando saiu lá nos Estados Unidos. Então eu resolvi na época fazer um vídeo comentando com vocês a respeito desse material. Entretanto, porém, me pediram para fazer um vídeo com spoiler a respeito desse encadernado. E eu então me dispus a fazê-lo. O objetivo, obviamente, não é contar tudo que tem no quadrinho, né? Mas fazer uma resenha onde a gente expõe algumas coisas que normalmente, né, ou algumas informações que normalmente eu não colocaria, eu não daria a vocês, por quanto de não estragar nenhuma surpresa. Então, fique bem avisado, né, desde o comecinho do vídeo, né, que esse vídeo contém spoiler. O Senhor Milagre do Tom King, quando chegou aqui no Brasil, ficou envolto em um monte de discussão, um monte de problemas, um monte de questões que diziam respeito justamente à natureza da publicação. Como assim? Pois é, foi parar só lá no site da Panini, deu todo um rolo em torno disso, até que finalmente distribuíram em bancas e também para as Mega Store, né? Isso facilitou, por óbvio, o acesso ao material, que era para boa parte dos leitores terem lido no ano passado e acabou por ler somente nesse ano, né? Acabou virando uma publicação que na prática, né, tornou-se acessível somente em 2019. Aqui, o Tom King junto com o Mitch Gerads procuram desenvolver uma temática para o Senhor Milagre que quer mostrar essa questão dele ser um grande escapista. E, a princípio, né, o grande desafio do Senhor Milagre está, em primeiro lugar, de escapar da morte. Pelo menos é isso que ele afirma. Haja vista que o quadrinho começa exatamente num determinado momento em que o Senhor Milagre atenta contra a própria vida. Uma vez que ele atenta contra a própria vida, e ele então diz ele posteriormente que desejava, né, como ele consegue escapar de tudo, escapar da morte, só consegue ele escapar da morte porque a sua esposa, no caso a Grande Barda, socorre ele. E pouco tempo ele não fica no hospital. Na verdade, fica um tanto de tempo. Haja vista que se nós formos perceber, né, há um pulo de tempo expressivo entre um quadrinho ou outro, né? Haja visto que aqui ele está sem barba, aqui ele já está com barba, né? Então demorou algum tempo para ele ficar, para ele poder se recuperar. Isso obviamente gera toda uma tensão, essa coisa toda, e o quadrinho tem, num primeiro momento, justamente essa questão que abre discussão, que abre o diálogo, né? Que é justamente essa questão do que realmente está por trás do Scott Free. Por que ele quis se matar, né? Qual é a razão real disso? Uma vez que queria ele realmente escapar da morte ou queria ele se entregar à morte? O que há de errado com ele? Esse é um pilar, na verdade, dentro do quadrinho que vai ser trabalhado todo o quadrinho. Por quê? Porque nós vamos ver um Senhor Milagre depressivo, um Senhor Milagre que tem ódio da própria vida, um Senhor Milagre que tem ódio de si mesmo, um Senhor Milagre que de certa forma tem ódio de tudo, só não tem ódio da Grande Barda. A relação dele com a Grande Barda é o segundo pilar de discussão importante também dentro do quadrinho. Por quê? Porque ele e a Grande Barda se dão muito bem, né? E ele talvez ela seja o grande sustentáculo de manutenção da vida dele, né? A motivação dele, a alegria dele, ou os momentos de alegria dele estão todos cercados com ela, né? Ela, por sua vez, é uma mulher muito forte, não apenas fisicamente, mas uma mulher muito forte interiormente, né? Uma grande companheira que realmente segura a barra junto com ele. E, por sua vez, um terceiro pilar que nós temos no quadrinho é a relação do Senhor Milagre com o Orion. Haja vista que o Pai Celestial, né, acaba falecendo. E temos aqui uma conversa entre os dois, entre o Scott Free e o Pai Celestial, e ele acaba falecendo. Morre por quê? Por quanto de que o Darkseid consegue a equação antivida. Uma vez que ele consegue a equação antivida, sabe-se que com ela em mãos ele consegue manipular a realidade. A partir disso,
né? E nessa manipulação da realidade de todas as coisas que vão gerar uma guerra, o Pai Celestial acaba morrendo e o Orion acaba se tornando o novo Pai Celestial. A grande questão é que o Scott Free não gosta nem um pouco dessa ideia do Orion ser o novo Pai Celestial, a ponto de que, por exemplo, num determinado momento ele chega na Sala do Trono e o Orion exige, né, quer que ele se curve perante quer que o Senhor Milagre se curve perante ele, né? E o Senhor Milagre mostra uma grande resistência de fazer isso. Há uma grande tensão relacional entre os dois, né? Até por causa daquele lance, né, do Senhor Milagre ter ido para o mundo do Darkseid quando criança, né, quando neném, e o Pai Celestial que acabou criando o Orion, né, que é filho, na verdade, né, oriundo lá do mundo do Darkseid. Dito isso tudo, né, a gente ainda tem mais um pilar. Esse pilar é justamente a frase que toma conta do quadrinho ou do encadernado por muitas ocasiões. Uma frase que repetidamente você vai encontrar nos quadros, no quadrinho, onde vai ter um quadro todo preto escrito dentro Darkseid é. E essa é uma das grandes questões que permeiam o quadrinho. Vai sendo mostrado isso com uma frequência bem grande dentro do gibi, né? Darkseid é, algumas coisas vão acontecendo e Darkseid é. E, por fim, um outro elemento, outro pilar que vai ser trabalhado em torno dessa questão toda é a guerra entre Nova Gênese e Apocalipse, uma vez que, por causa da equação antivida, né, há uma batalha entre eles. Por outro lado, também existe todo esse lance agora que a equação antivida está na mão do Darkseid. O que realmente é verdade? O que pode estar sendo manipulado por ele? Será que as motivações do Senhor Milagre são dele mesmo ou é obra do Darkseid? Será que o jeito de ser do Orion, que está um tanto assim mais que seco, mais até mesmo parecendo mais perverso, mais duro, será que isso é realmente do Orion ou seria uma manipulação do Darkseid? Curioso é que à medida com que a gente vai lendo o quadrinho, nós vemos tanto dentro das questões algumas distorções, tá? Dentro da arte, onde nós vemos que parece que está tudo tranquilo, né, dentro da história, mas aí começa a ter uma distorção dentro da face e coisa e tal, e quando não, essa distorção ela é apresentada não só na expressão do personagem ou coisa desse tipo, mas também é apresentado dentro do próprio quadrinho, ou seja, dentro do próprio panorama do quadro, onde parece que a lateral do quadro vai se romper, como aqui, por exemplo, né? Ou seja, existem algumas linguagens gráficas, né, que vão sendo usadas, que vão colocando a gente dentro de algumas questões do tipo assim, o que é real e o que não é. Né? Por quê? Justamente para trazer essa curiosidade, né, e essa reflexão sobre o que realmente está acontecendo. Ou seja, o quadrinho ele vai sendo trabalhado capítulo a capítulo dentro de questões que vão estruturando a vida o momento, né, do Senhor Milagre, ao passo que vai ser trabalhado a relação dele com a Grande Barda, que por sua vez tem uma grande surpresa para ele, né, algo que vai ser contado para ele posteriormente. Também chama atenção no quadrinho um dado momento em que é feito um julgamento, onde, mediante esse julgamento, o Orion deseja fazer esse julgamento pautado em duas questões. O Senhor Milagre deve responder as perguntas na base de sim ou não. Por quê? Porque a dúvida não é atrativa ou não é aceitável para que se possa fazer tirar uma conclusão sobre alguma coisa. Então é sim ou não. E nessa história, neste momento, começa a existir uma tensão muito grande, inclusive apresentando o que realmente há no coração do Senhor Milagre, né? Os seus medos, sua tensão, a sua angústia, né? Então fica tudo na base do verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Isso vai provocando algo bem intenso dentro da história, a um ponto que, inclusive,
o semblante do Senhor Milagre vai mudando exponencialmente dentro das perguntas, e a partir do momento que isso vai acontecendo, chega uma hora que ele acaba explodindo e agredindo o Pai Celestial, no caso, o Orion. Dentro dessas coisas todas também se trabalha muito bem a relação dele com a Grande Barda. Grande Barda, né, que uma vez que ele acaba sendo condenado, a Grande Barda ele fala para ela assim: se você pedir para eu ficar, eu fico. E ela fala assim: isso é problema seu, você resolve. Se você quer morrer, você morra. Eu não vou interferir nisso, porque isso é uma coisa que você tem que decidir. Entretanto, uma vez, como eu disse anteriormente, que ela é uma grande companheira que permanece sempre do lado dele, isso faz com que a situação acabe mudando de figura, e no último capítulo nós vamos ter todo o capítulo deles conversando a respeito das mudanças necessárias para se fazer dentro de casa, e não só isso, dentro dessa coisa toda vai mostrando eles invadindo o castelo do Pai Celestial para chegarem até o Orion e tentar, vamos dizer assim, colocar juízo na cabeça do homem. Em linhas gerais, o que eu posso dizer sobre esse quadrinho é que ele é um quadrinho mais com super-herói do que de super-herói. Mas por quê? Porque ele trabalha algumas questões que dizem respeito à depressão, dizem respeito a questão de casamento, dizem a respeito da questão de confiança, o que é verdade, o que não é, a própria questão existencial, os elementos acerca muitas vezes também de Deus, né? Qual o lugar que muitas vezes se presencia ou se visualiza, se percebe Deus na vida, entre outras coisas assim. Então o quadrinho ele tem por trás dessa questão envolta no ambiente de super-herói toda uma série de camadas ou uma série de facetas que merecem uma boa discussão. Isso que, na verdade, que torna o quadrinho diferenciado. Ele está muito mais para um quadrinho com super-herói do que um quadrinho de super-herói. Se você espera ler um quadrinho de super-herói e meramente pensando na aventura, talvez você se frustre muito com esse quadrinho. Por quê? Porque a aventura vai ter lá o lance da guerra, vai ter sim algumas batalhas por conta da guerra, só que isso não é o centro do quadrinho, mas nem de perto. O que chama a atenção no quadrinho é justamente as reações, os desdobramentos que vão existindo nas pessoas e as muitas dúvidas que às vezes surgem na vida. Estou bem, não estou bem, o que está acontecendo comigo? Né? Será que tem alguém me manipulando? Será que isso que eu estou fazendo é realmente coisa da minha cabeça, ou eu estou escutando mais coisa do que eu devia e eu estou acabando me deixando levar por ideias que sequer fazem parte do que eu realmente penso, ou no que eu realmente acredito, o que realmente tem valor para mim, o que não tem, até que ponto de fato minha família é importante, entre outras temáticas que o Tom King acaba trabalhando. De uma forma ou de outra, o Tom King é um cara que vai pegar o elemento do super-herói e ele vai usar ali o elemento super-herói, e via de regra ele está fazendo isso nos quadrinhos dele, mas por trás ele sempre acaba trabalhando um pouco dessas questões existenciais e também que trazem determinadas preocupações na vida. Por óbvio, nem todas as respostas são dadas aqui, né? Espera-se um segundo encadernado, né, que vão pegar aí as edições 7 a 12, né, concluindo a maxi-série, que é em 12 edições, né, para a gente poder ver os desdobramentos finais desse material. Vale dizer que há uma versão gringa, né, onde tem as 12 edições num encadernado só. Enquanto isso, nós esperamos a Panini, né, tomar aí uma medida de publicar logo, né, e concluir esse material rapidinho aí para a gente, para nós podermos ler a conclusão da saga. Bom, galera, eu gosto disso daqui? Sim, eu gosto justamente por causa desses desdobramentos, dessas intenções, desses pilares, dessas bases que são lançadas na construção da história. Enquanto o gibi só de super-herói, ele não seria atrativo, isso eu posso dizer com toda certeza. Mas quando um gibi com super-herói que trabalha temáticas interessantes, temáticas delicadas, complicadas, ele é muito bom. Então, se você procura um quadrinho que vai ter essa diferenciação, né, desse escape das dores, desse escape da vida, desse escape que às vezes a gente tenta ter por causa de tantas coisas na vida da gente, Senhor Milagre pode ser sim uma boa medida. A partir dessa questão, que nota eu dou para esse material? Eu dou uma nota 9. Vale a pena? Vale a pena. Mas fica aí essa questão.
olhe bem o que você está procurando, porque se você está procurando meramente um gibi de ação, você vai se frustrar com esse quadrinho. Por outro lado, se você está procurando um quadrinho que de repente pode gerar um papo legal sobre a questão, algumas questões sobre a vida, eis um quadrinho muito bom, tá mais para com super-herói do que de super-herói, beleza? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Caso queira adquirir Senhor Milagre, link na descrição do vídeo. E, no mais, participe também do nosso grupo no Facebook. Sua presença lá é muitíssimo importante. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.